Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar o monitoramento da esterilização dentro da Central de Material e Esterilização, que é a famosa CME. Esse tema, ele é importante, assim como todos os outros, né? Porque não basta a gente realizar a esterilização. É necessário a gente comprovar com segurança que o processo ele realmente foi eficaz. Na prática, nós não conseguimos visualizar a esterilidade de um material, ou seja, não é possível olhar para um material e afirmar que ele está estéril. Por isso, nós utilizamos métodos de monitoramento, que são ferramentas, né, que vão garantir a segurança do processo e, consequentemente, do paciente. O monitoramento, ele é essencial para a gente garantir que os materiais utilizados nos pacientes, eles estejam livres de micro-organismos. Quando nós falamos de procedimentos invasivos, como cirurgias, curativos, sondagens, ou até mesmo atendimentos odontológicos, qualquer falha na esterilização pode causar infecção grave. Essas infecções, elas podem levar a complicações, aumento do tempo de internação e até mesmo risco de morte. Além disso, gente, o monitoramento, ele também vai proteger o profissional de saúde, evitando exposição a material contaminado. Então, se ele não é apenas uma etapa técnica, ele é uma medida de segurança. Então, vamos lá. Quando a gente pensa nos objetivos, né, do monitoramento, o objetivo do monitoramento é validar o processo de esterilização. Desculpa. Isso significa confirmar que todas as condições necessárias elas foram atingidas para a gente eliminar os micro-organismos. Além disso, pessoal, o monitoramento ele permite identificar falhas precocemente. Então, por exemplo, se houver um problema na autoclave, nos parâmetros do ciclo ou na organização dos materiais, o monitoramento ele vai apontar essa falha antes que o material ele seja utilizado. Então, isso vai evitar danos ao paciente e também vai permitir que a gente corrija, né, esses erros, essa falha que teve imediatamente, antes que esse instrumental ele chegue ao contato com o nosso paciente. Então, a gente tem alguns tipos de monitoramento, né? Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho para vocês, né, que o monitoramento da esterilização, ele é, gente, extremamente importante, né? Ele precisa ser feito diariamente, rigorosamente. A gente não pode liberar o material se a gente tiver dúvida no resultado dos testes, tá? Quando a gente fala, né, nesse monitoramento, a gente vai dividir ele em 4 tipos: mecânico, físico, químico e biológico. Cada um desses métodos, ele avalia uma parte diferente do processo. Então, eles não são substituídos entre si. Ah, se eu fizer o biológico, eu não preciso fazer o físico. Se eu fizer o químico, eu não preciso fazer o mecânico. Eles são complementares, ou seja, para eu garantir a segurança total, eu preciso utilizar todos esses métodos de monitoramento juntos. Se eu utilizar apenas um tipo, eu posso deixar passar alguma falha importante. A gente vai começar falando do monitoramento mecânico. O monitoramento mecânico, ele está relacionado ao funcionamento do equipamento, ou seja, da autoclave. Então, ele não vai avaliar diretamente a esterilização do material, mas ele vai avaliar se a máquina está operando corretamente. Se o equipamento ele não estiver funcionando de forma adequada, todo o processo ele acaba ficando comprometido, né? O monitoramento mecânico, ele inclui principalmente a manutenção do equipamento. Essa manutenção, ela pode ser preventiva ou corretiva. A manutenção preventiva, ela é realizada periodicamente, mesmo que o equipamento não apresente nenhum problema. Então, qual que é o objetivo dela? Evitar falhas. Já a manutenção corretiva, ela ocorre quando a máquina apresenta algum defeito, tá? Também inclui, pessoal, a verificação de peças, vedação, válvula, funcionamento de bomba a vácuo, né? E a própria
e integridade da câmera do equipamento. Todos, os eventos, né, que são relacionados ao equipamento, eles devem ser registrados, tá, pessoal? Isso inclui falhas, manutenção, intercorrência. Esses registros, eles precisam conter a data da ocorrência, o tipo de problema, quem que foi comunicado, qual a ação que foi tomada e quem realizou o serviço. Esses dados, eles são extremamente importantes, fundamentais, para que a gente tenha o controle de qualidade e de rastreabilidade, caso a gente tenha algum problema. Se o monitoramento mecânico, se a gente não fizer, né, o monitoramento mecânico, a gente não vai ter garantia de que o equipamento ele está funcionando corretamente. E se a autoclave não estiver funcionando de forma adequada, todo o processo de esterilização, ele pode falhar, mesmo que aparentemente esteja tudo normal. Por isso, gente, esse tipo de monitoramento é a base de todo o processo. Depois do monitoramento mecânico, a gente tem o monitoramento físico, que vai avaliar os parâmetros do processo de esterilização. Então, ele verifica se as condições necessárias para eliminar os micro-organismos, se elas foram atingidas. Os três principais parâmetros, né, que a gente utiliza são o tempo, a temperatura e a pressão. Então, a temperatura, ela precisa atingir níveis específicos, que geralmente variam entre 121 e 134 graus. A pressão, ela é necessária para que o vapor ele alcance essas temperaturas. E o tempo vai garantir que os micro-organismos eles sejam destruídos completamente. Esses três fatores, eles atuam juntos. Se um deles falhar, o processo inteiro pode ser considerado ineficaz. Esses parâmetros, eles são monitorados durante todo o ciclo. Então, eles podem ser observados aonde? No próprio painel da autoclave ou em registros impressos. Depois que finaliza, né, ali o processo, o profissional responsável, ele precisa acompanhar esses dados. Tem algumas autoclaves que quando finaliza o ciclo, ele imprime ali como se fosse uma folhinha, um papelzinho, falando as temperaturas que atingiu, todos os dados, quando você não consegue visualizar no no painel da autoclave, né. Então o profissional que realizou o ciclo ali, ele tem que acompanhar todos esses dados e garantir que eles estejam dentro dos padrões. Se houver, falha, né, em qualquer um desses parâmetros, como na temperatura, ela não atingiu a temperatura ideal, o tempo não foi suficiente ou a pressão não foi adequada, todo o material ele vai ser considerado, reprovado, tá? Ele não vai ser considerado estéril e vai ter que ser reprocessado. Ah, Nath, mas atingiu a temperatura e atingiu, o tempo, mas não atingiu a pressão. Material reprovado, vai reprocessar tudo, tá? Qualquer um desses que falhar, vai exigir todo o reprocessamento. Aí a gente tem, mudando, né, agora para o monitoramento químico. O monitoramento químico, ele vai utilizar substâncias que vão reagir ao calor. E quando exposta ao calor, eles mudam de cor. Essas substâncias, elas são chamadas de indicadores químicos. A função do indicador químico é mostrar que o material ele foi exposto ao processo de esterilização. Ele facilita a identificação visual de materiais processados. Porém, ele acaba tendo algumas limitações, né. É muito importante a gente entender que o indicador químico, ele não garante que o material está estéril. Ele apenas vai indicar a exposição ao processo. Por isso, gente, ele sempre tem que ser associado a outros tipos de monitoramento. Então, se o indicador, ele não mudar de cor, significa que o material não deve ser utilizado, né. Isso vai indicar que ele não passou corretamente pelo processo. Então toda a equipe, ela deve ser treinada para verificar se esses indicadores sofreram alteração de coloração antes de usar qualquer material. Para a gente finalizar, nós temos os indicadores biológicos, que é o método mais confiável de todos.
Isso, gente, porque ele testa diretamente a eficácia do processo. Ele vai utilizar micro-organismos altamente resistentes, geralmente na forma de esporos, e esses micro-organismos, eles são submetidos ao processo de esterilização. Depois do processo de esterilização, eles são incubados para a gente verificar se eles sobreviveram. Se eles tiverem sobrevivido, eles vão crescer ali naquele processo de incubação e a gente vai verificar que o teste foi reprovado, né? Mas nós vamos ter uma aula onde nós vamos falar somente dos indicadores biológicos, que a gente vai entrar mais nessa questão. Vamos entrar mais a fundo nos indicadores biológicos, que são os indicadores que a gente fala aí, que é o padrão ouro, né, que a gente tem. Quando a gente tem uma falha no monitoramento biológico, a recomendação, gente, é reprovar, né? Vamos recolher a carga, vamos reprocessar ela. Por quê? Nós precisamos realizar, gente, esse teste biológico diariamente, de preferência no primeiro ciclo da autoclave. Todos os testes, né? O ideal é que a gente realize ali no primeiro ciclo. Por quê? Isso garante que o equipamento, ele está funcionando corretamente antes da gente liberar material. Imagina, liberei material o dia inteiro, no final do plantão eu lembrei que eu preciso fazer o teste. Fiz o teste deu reprovado. E esse material que eu já liberei? Muitas vezes esse material já foi utilizado em cirurgias, né? Então a gente precisa sempre rodar os testes no início do plantão antes de liberar as cargas. Se o resultado for negativo, significa que a gente não teve crescimento microbiano e isso indica que a esterilização foi eficaz. E se for positivo, significa que a gente teve uma falha, tá, pessoal? É importante, gente, a gente entender que todos os materiais, eles devem ser considerados contaminados, se a gente tiver a falha, eles devem ser recolhidos, e o equipamento, ele deve ser avaliado, tá? Depois disso, todo o processo vai ser repetido antes da gente liberar o material, é muito importante frisar isso. O material, ele só pode ser liberado depois que o teste for considerado aprovado, tá? Os 4 tipos, gente, de monitoramento que a gente tem, eles precisam ser utilizados juntos, né, porque não sei se vocês conseguiram ver ao longo da aula, que cada um ele avalia uma parte do processo. Então, um método, ele vai avaliar a questão do equipamento, outro vai avaliar se foi retirado todo o vácuo dali da bomba, do equipamento, outro vai verificar se teve contato com o vapor no processo de esterilização, o outro vai verificar se teve o crescimento microbiano depois de todo o processo. Então, cada um avalia uma parte. E quando a gente utiliza todos os métodos, a gente aumenta muito a segurança, porque se um falhar, o outro pode identificar o problema. E isso reduz significativamente o risco de erro. Aí, falando um pouquinho, né, sobre os registros, porque a gente falou que precisa fazer, precisa registrar. Todos os registros devem ser registrados, gente, porque isso vai garantir controle, rastreabilidade e também segurança jurídica se a gente tiver algum problema. Por quanto tempo eles devem ser guardados? Eles devem ser guardados por pelo menos 5 anos, porque isso vai permitir auditorias, análises, se a gente tiver algum problema. Quando a carga não deve ser liberada, gente? A carga ela não deve ser liberada quando os parâmetros físicos estiverem alterados, quando o indicador químico não tiver reagido, ou quando o teste biológico for positivo. Nesses casos, a gente não pode liberar o material, tá? O monitoramento da esterilização, ele é essencial para a gente garantir a segurança do paciente. Sem ele, a gente não tem certeza de que o material está estéril. Então, pessoal, gravem que não basta apenas esterilizar. É preciso a gente comprovar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre o indicador biológico, que é o indicador ouro aí que a gente tem, e a gente se encontra na nossa próxima aula.